Alô, meus queridos e queridas, como pode melhorar? Como pode ser mais fácil, mais alegre, mais divertido? Eu sou Cris Micalquenas, eu sou psicóloga, sou coach, sou facilitadora de expansão de consciência. Vamos começar. E hoje, o que eu quero compartilhar com vocês? Ontem não, no sábado à noite, eu participei de um ritual xamânico e o que eu percebi? Como é que foi fazer esse ritual tendo já todas essas ferramentas que a gente aprende no curso de barras, no curso Fundamento, no COP? Foi muito mais fácil. As percepções que eu tive foram incríveis e eu pude ir muito mais profundo do que se eu não tivesse essas ferramentas. O Access realmente expandiu minha consciência. Deixa eu ver se por acaso não tem ninguém aí, porque às vezes não aparece e eu tenho que apertar aqui esse botãozinho. Deixa eu dar um oi nos comentários, de repente eu até vejo mais pessoas aparecendo. E aí, como é que foi, né? Durante esse ritual... entrou alguém! Deixa eu dar um oi para quem entrou. Orma Umi, bem-vinda! Então, devagarinho as pessoas estão entrando. Mesmo que você entre atrasado, não faz mal, vai ficar aqui gravado do Facebook. E logo, logo você pode, acabando a live, você pode assistir desde o comecinho de novo, né? E por isso que eu também não faço lives muito compridas para a questão do seu dia a dia, né? Porque às vezes uma coisa muito comprida você não tem tanto tempo de assistir, tá? E eu continuando, né? Vou continuar. Por que foi interessante eu ter essas ferramentas do Access e o que elas me trouxeram a mais dessa vez que eu participei desse ritual xamânico no sábado? Bom, começa uma coisa. Lembra que o Access você sai do pensar, do sentir e das emoções. E você vai para o perceber, saber, ser e receber. Eu vivi isso de uma maneira tão intensa e foi tão claro para mim que foi muito mais do que se eu não tivesse essas ferramentas. Eu aprofundei num nível de autoconhecimento. Adorando essa jornada, adorando muito você. Ai, obrigada, viu? Muita gratidão. Então, o objetivo aqui realmente é partilhar com vocês a utilização dessas ferramentas no dia a dia. E hoje vai ser bem assim, como é que eu usei, como é que foi esse ritual xamânico? E eu com essas ferramentas do perceber, saber, ser e receber, né? Então, quando que a gente entra assim na primeira fase do ritual, que é uma fase assim mais de concentração, meditação, que você se aquieta, eu consegui perceber quando que eu estava na minha mente lógica e quando eu acessava o meu ser infinito, eu superior, centelha divina, não importa o nome que você dá. Cada um vem de uma origem, religião, filosofia, então não importa o nome. Mas é aquela coisa sua, é a sua essência, é aquilo que você realmente é, além desse corpo físico e além de tudo que você possa imaginar. É a tua parte mais divina. Então, eu percebia durante a meditação, dentro da minha cabeça, não sei se era da minha cabeça ou não, mas assim, eu consegui identificar quando era o meu ser e quando era o meu racional, a minha cabeça. E quem estava conduzindo também orientou a gente, na hora que você percebe que você está indo muito para o racional, você percebe que tem energia que você precisa ir soltando, trabalhar muito com a respiração. Então, eu consegui me manter presente,
percebendo meus pensamentos e percebendo o meu ser, observando tudo e se comunicando comigo. Isso que foi o mais legal. Foi uma percepção tão clara dessas duas coisas assim conversando. Era minha cabeça aqui conversando com o meu ser. Foi muito interessante as percepções. Foi muito interessante as fichas caindo. As fichas do meu processo de crescimento, meu processo de expansão da consciência. E uma das coisas que ficou muito claro, né? Eu sempre me preocupei muito mais com os outros do que comigo mesma. Eu até me preocupava comigo, mas os outros eram mais importantes, né? Tanto que numa outra situação, de repente, no outro ritual que eu passei atrás, em algum tempo atrás, era diferente. Eu estaria muito mais atenta com tudo que estava acontecendo em volta de mim e não exatamente comigo. Então, esse meu ser dizia para mim, Cris, fica na tua presença. O quanto que você vai deixar do seu crescimento, da sua expansão, se você ficar atenta nos outros, atenta no que os outros estão passando, no passo do outro, ou no sofrimento do outro, ou na alegria do outro, e você está se deixando. Então, em todos os lugares que tanto eu quanto vocês estão deixando de estar na sua presença, estão usando a desculpa, eu estou cuidando dos outros, vamos destruir, descriar isso e começar agora a olhar para si próprio, ficar mais na sua presença, no seu centro. E tudo que impeça isso, vamos destruir e descriar. Para quem já sabe o enunciado aclarador, pode em tudo isso, tá? Então, essa foi uma das coisas. Então, imagina só, durante 1h30, 2 horas, o treinamento. E eu percebia a minha energia caía, minha atenção ia para toda a movimentação externa do salão. E aí, com a minha respiração, eu voltava a perceber esse ser. Aí eu baixava minhas barreiras, me colocava na minha presença, me colocava no perceber totalmente. Eu apenas percebo, mas percebo que o que eu escolho perceber? Eu escolho perceber o outro ou escolho me perceber? Então foi 1h30 de treino para eu escolher me perceber. E eu via o quanto a minha mente doida chama atenção, quanto a minha mente me tira de mim mesma. A minha mente, os meus sentimentos, quantas vezes começava a escorregar e eu começava a ficar atento ao que estava acontecendo com as outras pessoas no ritual. E não ficar na minha presença, no meu centro, no meu eixo. Então, a ferramenta do perceber foi fundamental nesse ritual. Eu realmente percebi o contato daqui com aqui. Eu percebi quando que eu estava no racional e eu percebi quando eu estava no meu ser. Bom, entraram mais pessoas, Carmen Simões, Gisele Saito. Bem-vindas, meninas! E bem-vindo também todo mundo que entrar depois e assistir depois. Então, para quem está chegando agora, eu estou falando do ritual, como é que foi e como que as ferramentas do Access me ajudaram a aproveitar muito mais esse ritual xamânico que eu passei no sexta-noite, não, no sábado à noite. Então, essa foi uma das grandes lições que eu tirei desse ritual, foi realmente ficar nessa percepção, não entrar na minha mente, não entrar nos meus pensamentos e sentimentos, perceber meu corpo. Parece que o meu corpo ia dando respostas. E eu percebia quando que a energia minha subia, e eu ficava assim no meu centro, na minha presença, e eu percebia quando que a energia caía e eu ficava atenta a cada um da sala e na movimentação do que estava passando.
Então, foi um baita treino, foi um baita treinamento do perceber. E eu me coloquei totalmente com as minhas barreiras abaixadas para também receber tudo aquilo que eu precisava. Então, essa primeira parte do ritual, que foi uma parte mais de aquietamento, introspecção, e você também percebe quando que tem energias densas, quando tem as suas energias, sabe a piscininha de cocô? E a piscininha de cocô não mora fora de você, a piscininha de cocô mora aqui, dentro da tua cabeça. E quando que saía, sabe? E dessa vez saiu de uma maneira muito fácil, através da respiração. Ó, só de falar, quando a gente boceja, a gente está soltando energia também. Às vezes sai, sabe quando que você se sente mal, dá tontura, tem gente que tem enjoo, tem gente que vomita, tem gente que dá diarreia. Não precisa nada disso, gente. Não precisa, você pode apenas se permitir pela respiração. E você solta o ar pela boca e permite que as energias saiam. Então, eu consegui fazer da maneira leve, fácil e gloriosa. Lembra do que tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória? Então, que isso seja fácil, que isso seja tranquilo e leve. É uma escolha que eu fiz e para mim também foi fácil, tranquilo e leve. Essa foi a primeira parte. Aí depois, quando que os pajés chegaram no ritual, chegaram no salão, aí eu percebi, a energia mudou. Eu ainda estava de olhos fechados, eles começaram com música, eles começaram com cantos, e aí foi uma outra energia, uma outra movimentação, e foi muita coisa assim mais de limpeza. Então, o corpo chegou uma hora que parece que o corpo não mexia. Eu estava assim, quietinha, sentada numa posição com a coluna reta, apenas respirando, focada na minha respiração, percebendo o meu ser, percebendo a minha mente, percebendo as emoções, percebendo o meu corpo. Então eu percebia tudo isso com uma intensidade muito maior do que eu já percebi antes na minha vida. Por quê? Por causa do treino, né? Nós não estamos treinando aqui e nós podemos treinar isso e usar em todas as áreas da vida. E eu estou mostrando como é que eu usei num ritual. E como é que eu recebi muito mais desse ritual usando as ferramentas do Access. E isso eu estou incorporando na minha vida. E tudo vai ficar mais fácil. Aí nessa outra fase do ritual, aí estava fazendo muito frio. Aquela madrugada chegou 2 graus. O ritual começou umas 11, 11h30 e acabou às 3 da manhã. Então, um frio de lascar. Aí chegou uma hora que eu saí, do lado de fora tinha uma fogueira, né? Então você podia entrar, você podia sair também, quietinho, tudo. Então eu saí, fiquei na fogueira um pouco para me esquentar. E aí, na fogueira também, só assim, observando o fogo, e eu comecei a perceber a energia dentro de mim começou a mudar, aquela coisa, o frio dentro, o calor de fora, e começou a vir muita percepção, tudo realmente pode ser mais fácil. O quanto eu ainda vou ter que provar para mim e para os outros alguma coisa. Então, tudo aquilo que eu, ou que você ainda tem que provar que você é certo, ou você é capaz, ou você pode, vamos destruir, descriar, nós não precisamos provar mais nada para ninguém. E não existe o certo e não existe o errado. A Terra está indo para um outro espaço de funcionamento. Só que não é que a Terra está indo. Cada um de vocês escolhe se você quer ir ou não quer ir. Se você quer sair do trauma e drama e quer fazer uma escolha mais leve e fácil na vida.
Não é que o planeta está mudando e alguma coisa de fora vai fazer que tudo isso aconteça. Não, gente. Não é nada assim essa transformação. Essa transformação é que escolha que você está fazendo na sua vida e aonde você está se colocando na sua vida. Então, que energia, espaço e consciência e escolha eu e meu corpo podemos ser para viver total. Eu escolho isso. E tudo que impeça que essa escolha seja fácil, para eu viver num espaço de mais alegria, mais facilidade, mais diversão, mais leveza, mais recebimento, tudo que impeça isso, Deusilhão, vamos destruir, descriar agora e deixar aquele outro funcionamento do trauma e drama para trás. Eu escolho isso. Hoje eu estou escolhendo isso. E aí depois eu voltei para o salão, aí deitei um pouquinho, né? Tava um frio, me cobri com o cobertor e tava continuando os pajés, com a música, os cânticos. E aí eu fui percebendo o quanto que eu consigo ser cruel comigo mesmo, o quanto que eu tenho auto-julgamento, o quanto que eu ainda não me recebo, não me aceito, o quanto que eu, assim, sabe, eu dou de chicotinho, assim, fico na culpa, minha máxima culpa, eu fico no julgamento, na autocrítica. Então, todos os lugares que vocês ainda ficam na autocrítica, no julgamento, na dificuldade, no se achar que você é totalmente errado, que você não é capaz, vamos destruir, descriar isso para todos sempre. Vamos. E todos acordos, fidelidades, compromissos, juras, pactos, contratos que vocês tiveram em qualquer existência e dimensão, para você se manter preso nisso tudo, nesse trauma e drama, vamos destruir, descriar também. E vamos agora começar a se permitir a fazer escolhas novas na sua vida. E tudo que impeça isso, vamos destruir, descriar. E que tudo pode ser fácil, leve e divertido a partir de agora. E aí eu também me permiti abaixar totalmente minhas barreiras, me permiti entrar na vulnerabilidade, me permiti chorar também, vendo a crueldade que eu faço comigo mesma. E no Axis a gente aprende que quando você se julga, quando você é cruel com você, você está criando seus demônios internos. Aí chegou um momento que tinha esses dois pajés e eles começaram a fazer atendimento individual com todo mundo lá do grupo. E eu fui para o meu atendimento também, né? E eu falei de uma dor nas costas que eu tava, uma dor no pescoço. Ele pediu para eu virar, sentar de costas para ele, né? E ele começou com a mão, com algum instrumento dele, mexer nas minhas costas, né? Fez toda a limpeza que ele precisava fazer com as mãos dele nas minhas costas. E depois eu virei de frente para ele novamente. E aí ele começou a falar para mim. Ele falou: filha, você tá com uma energia, você estava com uma energia muito pesada em você, uma energia muito ruim, só que é uma energia dos teus próprios pensamentos. Você estava se culpando, você estava colocando uma carga enorme de julgamento em cima de você. Não é aquilo que a gente aprende, que esses julgamentos criam os nossos demônios? Então, ele fez da maneira dele, diferente de como nós fazemos no Axis, quando a gente conversa com as entidades, ou facilita entidades, facilita demônios e tudo mais. Ele fez toda uma limpeza energética dos meus demônios internos. Então, toda vez que você se auto-julga, você vai alimentando seus demônios. E essa energia vai causando doenças, vai causando envelhecimento, vai causando mau funcionamento do seu corpo e dores, intensidades no seu corpo. Então,
Todas as energias de julgamento e auto-julgamento sobre você próprio, vamos destruir e descriar agora, por toda a eternidade. Vamos. E parar de se julgar, parar de fazer tudo isso com você. E tudo que impeça isso, destruindo e descriando agora. E pode POC em tudo isso. Então, foi mais essa fase do ritual. Aí depois, o ritual já estava acabando, né? E eu ainda estava, sabe quando você está nesse estado meio meditativo, você está assim, ainda num estado alterado de consciência. Aí conversei com uma pessoa que foi ela que até me convidou para esse ritual, ela também é uma terapeuta do Access. Então, isso que é gostoso de poder falar a linguagem, tinha muita gente do Access nesse ritual, tanto que ela vai dar até classes para lá, a Paula. Então, achei incrível como que as pessoas estão começando a se abrir, né? E aí eu comecei a conversar com ela, né? E ela começou a me facilitar e me ajudou a baixar ainda mais minhas barreiras. Aí, nesse momento, eu me permiti, mas baixar totalmente as minhas barreiras. Baixei assim e fui limpando, destruindo e descriando, e fui baixando mais ainda minhas barreiras. E aí eu comecei a chorar, comecei a permitir que toda aquela emoção que estava dentro de mim saísse. Porque uma outra coisa que eu estou percebendo, né? Deixa eu ver, entrou mais alguém? Deixa eu ver quem entrou. Viviane. Boa noite, Viviane. Não é nada de bom dia, né? Então, depois você assiste do começo, que está muito legal. E eu estou contando do ritual de sábado à noite, como é que foi. E como as ferramentas do Access fizeram que eu expandisse muito mais a minha consciência nesse ritual. E aí, eu baixei toda a minha guarda nessa hora que eu estava conversando com a Paula, né, que também é uma facilitadora do Access. Baixei todas as minhas barreiras, ela me facilitou. E aí eu entrei num choro, entrei numa permissão de chorar. Muitas vezes eu percebo que com os processos do Access, a gente não se permite entrar mais na emoção. Tudo bem, você sai do trauma e drama, mas o seu corpo continua sentindo. Você não precisa viver à mercê do corpo, mas o corpo sente. Você continua tendo emoções, mas você não precisa se apegar às emoções, mas você tem elas estão aí dentro. Tem dias que você vai ficar triste, tem dias que você vai ficar alegre, tem dias que você vai ficar de bode em casa. Só que você muda muito mais rápido e você escolhe fazer um movimento diferente, sair disso muito mais rapidamente. Então, eu me permiti entrar e vivenciar, mas inteiro, aquela emoção que eu e meu corpo estávamos sentindo, eu me permiti entrar naquilo de verdade, me permiti chorar, chorei, e não tem problema chorar, gente. Não tem problema você expressar suas emoções, porque eu estava consciente delas. O meu ser aqui estava percebendo tudo. Essa que foi a diferença. Eu estava percebendo o meu corpo ter sentimentos e emoções. E eu estava me permitindo vivenciar essas emoções. Só que eu não preciso ficar dias e dias nessa emoção, ruminando a emoção. Eu podia estar vivenciando todas essas emoções rapidamente. Eu permiti que o meu choro saísse. Eu fiquei, eu acho que uns 5 minutos chorando. Aí a respiração foi voltando ao normal. E aí eu fui acolhida pela Paula. A Paula me abraçou, me acolheu. E tudo aquilo foi acalmando e eu fui tomando consciência de toda aquela emoção que estava lá dentro. E toda aquela emoção que estava lá dentro, na realidade, era o quanto que eu não estava me recebendo.
o quanto que era difícil eu me receber. Eu conseguia receber até as coisas dos outros, e eu me receber. E vocês já perceberam isso? Vocês se recebem? Vocês se aceitam? Foi muito interessante esse movimento. Ai, quem mais entrou? Mili, Felipe, bem-vindo, gente. Vocês que estão começando a assistir agora, voltem no começo para vocês entenderem todo o fio da meada do que eu estou falando, né? De como que eu usei as ferramentas do Access num ritual xamânico. Não é que eu usei as ferramentas no ritual. Eu, na minha vida, com essas ferramentas, como que eu aproveitei muito mais esse ritual xamânico que eu participei, ainda que vieram caciques para fazer cura na gente, e como que isso tudo foi para mim. Então, nesse finalzinho do ritual, eu comecei a chorar, percebi meus sentimentos e emoções, entrei fundo nisso, me permiti entrar numa consciência do que era isso, que energia que era essa, que consciência que se mostrava nesse choro. E nesse momento eu percebi o quanto eu não me recebia. Eu percebi quanto que ainda era mais fácil estar com os outros e perceber e receber os outros e não me reconhecer e não me receber. E aí eu me recebi, me acolhi e me reconheci. E eu percebi nesse momento os meus mentores, eu percebi a minha equipe de trabalho espiritual que eu tenho, que eu já tinha percebido quando que eu fiz o curso de entidades com Anthony, e eu percebi que eu tenho 6 seres na minha equipe espiritual. Então eu percebi esses 6 seres nesse momento, assim, de mãos dadas, em volta de mim, me acolhendo e dizendo tudo aquilo que eu era, que eu não conseguia enxergar de mim mesma. E aí eu chorei mais ainda, né? Chorei de realmente me receber, me perceber, estar totalmente vulnerável, e na minha vulnerabilidade eu comecei a me receber com a minha beleza, com a minha gentileza, com a minha grandeza, perceber que eu não preciso copiar ninguém, eu não preciso ter medo de nada, que eu não preciso me preocupar com nada, que eu não preciso fazer como os outros fazem, que eu posso fazer do meu jeito, eu posso usar a minha linguagem, eu posso usar a minha gentileza, a minha doçura, que é esse o meu convite, é ser eu mesma. E sendo eu mesma, eu posso ser um convite muito mais bonito e um convite para pessoas que tenham a mesma sintonia de energia ou pessoas que precisam receber esse tipo de energia. A energia da gentileza, a energia da doçura, a energia da facilidade, a energia do aconchego, sabe, essa energia que abraça, aconchega, que olha, vem junto, vamos caminhar junto. E eu reconheço você, mas se você precisa caminhar junto comigo um tempo, não tem problema, eu te dou a mão. No Access tem um termo assim, eu seguro tuas costas, I hold your back, que em português não tem tradução para isso. Eu acho que o mais perto disso, olha, seria eu te dou a mão nesse momento, eu tô junto com você. Eu acho que seria a tradução energeticamente, pega I hold your back, eu tô com você. Então, e esse momento foi muito incrível. E eu pude receber. Então, eu pude receber cada etapa desse ritual de uma maneira tão inteira, tão incrível. E esse ritual, aí valeu a pena, porque sabe quando você recebe, você percebe uma transformação
muita consciência veio para mim, muita ficha caiu. E eu compartilhei desde o comecinho dessa live, eu compartilhei como é que foi fazer isso, graças a todas essas ferramentas que eu aprendi nos cursos de barras, no curso do fundamento, no COP. E eu também, gente, eu também percebi como é que eu deixo meus alunos assim com a cabeça fritando no final do curso, sabe? Quando que a pessoa fica não só com a cabeça, com todo o seu corpo e todo o seu ser, mas assim, tem muita gente que no final do curso fala, Cris, eu não tenho condição de dar o depoimento para você de como que foi o curso, eu posso dar amanhã? Eu preciso, assim, digerir tudo isso, preciso atualizar no meu corpo, preciso fazer os downloads. E aí eu tava desse jeito, gente. Tava desse jeito no final desse ritual. E eu percebi direitinho como é que vocês também ficam, de repente, no final de um fundamento, ou para quem fez o seu primeiro curso de barras, que é muita informação, muita transformação, e eu sei que vocês ficam assim, sabe, fritei! E todos os lugares que a gente ainda está fritando, vamos destruir, descriar, porque tudo pode ser mais fácil, mais alegre, mais leve, mais divertido. Deixa eu ver mais que comentários tem aqui. Nossa, Mili, linda, essa live é para mim. Quando você diz que sua amiga te facilitou com atos, o que você quis dizer? Ela aplicou processos verbais com as mãos? Ela aplicou, sim, processos verbais comigo. Ela conversou comigo e ela aplicou processos verbais, só que de maneira, sabe, frases super simples. Aquilo que eu estava falando para ela, apenas ela me devolveu como um processo. Ela não disse nada que estava certo, nada que estava errado. Ela também estava na percepção e ela estava me apoiando. E processos verbais super simples. Muitas vezes a gente se perde de fazer processos super elaborados. Gente, não precisa nada disso. O mais importante de um processo é a energia que você põe nele e a energia que a pessoa recebe. É mais importante que um monte de palavras e frases bonitas. Então, não se preocupe se você ainda não consegue fazer um processo todo estruturadinho. Não tem forma e estrutura, tá? Em todos os lugares, espaços e consciências que você acha que tem que ter uma forma e estrutura, copiar bonitinho os processos que o Dan faz, que o Gary faz, usando todas aquelas palavras complicadas. Vamos destruir, criar tudo isso e se permitir ser simples, mas com a energia verdadeira aqui do seu ser que sabe tudo, tudo que impeça isso. Vamos destruir, descriar agora. Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 9 cursos garotos excelentes. Bom, esse é o enunciado aclarador. Quem não sabe, tem aqui dos primeiros posts que eu coloquei, tem exatamente o vídeo do Dan explicando o enunciado aclarador para vocês. E nos cursos, você também fica sabendo. No curso de barras você aprende, no curso do facelift também você aprende. E você já fica mais a par. É como se fosse uma varinha mágica, é uma frase montada, mas montada muito bem pensada para limpar todas as camadas energéticas onde a gente acumula todas essas coisas que não são nossas. Nossa, agora o pessoal está esquentando. Uau, gratidão maravilhosa. Gratidão, Armá. Então, gente, olha, vocês podem usar essas ferramentas. Essas ferramentas não são para você virar um terapeuta, não são. Essas ferramentas são para a sua vida, para como você vive, de repente, um relacionamento. No relacionamento, será que você não pode entrar num nível maior de percepção, perceber você, perceber o outro? Perceber a situação, de repente, imagina assim, você entra numa discussão com seu parceiro, e se você está aqui no perceber, você vai ver, será que essa discussão é apenas uma coisa mental,
é um trauma e drama, é algo que você pegou do outro, ou dele, ou uma verdade que você comprou de alguém, e você destrói e descria, e você faz uma escolha nova, você começa a perceber, peraí, eu preciso reagir dessa maneira, ou eu posso reagir de maneira diferente? De repente, num relacionamento, você pode entrar na vulnerabilidade, se mostrar. Aí sim, na hora que você entra na vulnerabilidade de verdade, você se relaciona. Tanto que a vulnerabilidade é uma das etapas das coisinhas, dos ingredientes para um bom relacionamento, para intimidade. É um dos elementos da intimidade, é a vulnerabilidade. Se você não está vulnerável, com as suas barreiras baixadas, como é que você vai se relacionar verdadeiramente com outra pessoa, hein? Como é que você vai receber do outro? Enquanto que você não baixar essas barreiras e entrar na vulnerabilidade, não tem conexão, não tem comunhão. Não dá. Então, em todos os lugares que você ainda mantém suas barreiras altas com medo do outro, com medo das situações, com medo das pessoas, com medo do julgamento dos outros, vamos destruir, criar isso tudo agora e permitir ser vulnerável. Mas quando você se torna vulnerável, parece assim que a tua fraqueza vira a sua fortaleza. Então, uma das maneiras, eu acho que eu já ouvi falar o Gary falar isso, e outros facilitadores também já falaram. Você no relacionamento, quando você está totalmente vulnerável, você consegue fazer o que quiser com outra pessoa. Você até manipula o outro de tão vulnerável que você está. Porque você está inteiro, você está verdadeiro. E é algo que a gente nunca pensa, né? A gente pensa, vulnerabilidade é ser fraco. Não, vulnerabilidade é baixar a barreira. Não é ser fraco, é ser verdadeiro e ser inteiro. E é estar presente, estar íntegro assim com você, ser apenas você. Eu sou isso. Então, quer se relacionar comigo? É assim que eu sou. E tudo bem. E você também entra na permissão de receber o outro do jeitinho que o outro é. Não importa os medos do outro, não importa o julgamento do outro, não importa nada disso. E aí, você pode também, imagina só agora usar essas ferramentas no seu trabalho. Não importa em que profissão que você tenha. Você vai usar percepção, você vai usar a tua sabedoria. O ser aqui percebe tudo, percebe você, percebe os outros, percebe a energia, percebe o que está acontecendo. Quantas vezes você está numa situação e você tem algo aqui que não está batendo, tem algo aqui que não está claro. O seu ser percebe. E aí você vai para as perguntinhas, né? O que é isso que eu estou percebendo e não estou entendendo? Que consciência existe aqui? O que mais é possível? O universo, me mostre. E aí, não tenta achar a resposta no começo. Pede para o universo. E o universo vai mostrando mais e mais para você a consciência das coisas, a verdade das coisas. E aí você pode fazer escolhas novas. Você não precisa reagir. Você pode escolher com clareza dessa vez. Então, gente, vocês viram como que vocês podem usar as ferramentas do Access em qualquer coisa na sua vida? Eu usei para ter mais recebimento, receber muito mais de um ritual xamânico que eu participei. Então, a gente participa desses rituais para mais expansão de consciência. E dessa vez eu tive expansão de consciência, eu tive cura, eu tive limpeza energética e eu fui inteira. Eu me permiti, eu me entreguei, eu fui vulnerável, baixei minhas barreiras e eu recebi muito mais. E com facilidade, alegria e glória. Então, o quanto que tudo que vocês acham que é difícil
incorporar no seu dia a dia todas essas ferramentas, vamos destruir, descriar, e permitir você poder usar elas do jeitinho que você pode. Você não precisa ser perfeito nisso, na velocidade que você pode. E a cada dia usar um pouquinho mais tudo isso. Vamos destruir, descriar tudo isso? Certo, errado, bom e mal, pode, todas as 9 cursos garotialenses. E que você possa ter mais facilidade. E como pode melhorar, como pode ser mais fácil, e o que mais é possível para te dar mais facilidade ainda, gente. Então, nossa, eu já tô com quanto? 45 minutos falando bastante. Se deixar, eu falo mais que os cotovelos, gente. E, nossa, eu falo e compartilho porque eu vejo as mudanças na minha vida, eu vejo as mudanças na vida dos meus alunos e dos meus clientes e das outras pessoas em volta de mim que estão nessa energia. E o que foi muito legal desse ritual, eu acho que 30% das pessoas que participaram já fizeram no mínimo um curso de barras de Access. Então, e foi tão gostoso assim, entrar numa energia, foi leve, foi fácil. Então, só da presença, a gente presente na percepção, na permissão, barreiras abaixadas, a gente muda a energia de um ambiente inteiro. Então, como pode melhorar? Como pode ser mais fácil? Como que eu posso ter mais disso na minha vida, né? Então, gente, vou terminando por aqui, tá bom? Então, minha agenda eu vou, de repente, até colocar aí no grupo para vocês verem os cursos, quando que vai ter próximos cursos. E, de repente, se você também quer que eu dê um curso mais próximo de você, porque São Paulo é grande, né? Ou fora de São Paulo, em alguma outra cidade, é só entre em contato comigo, dá um oizinho, que a gente organiza tudo isso. Então, é curso de barras, facelift, processos corporais e o fundamento. Fundamento, assim, é meu xodó. Ó, no meu interessante ponto de vista, é o que eu mais gosto, que é uma transformação tão linda, mas é tão linda essa transformação, que é assim, você fazer assim uma virada, você realmente sai desse trauma e drama e você entra num espaço de total permissão, de vulnerabilidade, de potência. E cada turma é única. Então, essa última turma que eu dei em Camboriú, nós trabalhamos potência. Então, foi uma turma só de mulheres. Então, todas elas saíram numa potência, assim, botando a potência delas no mundo sem medo. Podendo ser elas, do jeitinho que elas eram. Então, gente, agradeço muito vocês. Se vocês perceberem que essas lives são interessantes para mais pessoas, pode compartilhar, pode mandar para elas, manda o convite também do grupo. E ó, todos são bem-vindos. Isso é para a expansão de consciência de todo mundo e para facilitar cada dia mais você usar essa ferramenta no seu dia a dia, tá bom? Um super beijo e eu amo vocês. Como pode melhorar, como pode ser mais fácil, mais alegre e mais divertido.